É um artigo que mostra que foi publicado pela Science, que é só uma das revistas mais importantes da comunidade científica, que foi repostado pela New England, que é só uma das revistas mais respeitadas de dentro da medicina. E esse gráfico aqui é muito representativo, pessoal. Na verdade, o que ele mostra é a diferença de resultado numa prova em 4 grupos diferentes. Eles são diferentes porque eles revisaram um assunto de uma maneira distinta. Alguns deles usaram o efeito teste, que é um estudo ativo, no seu caso, leia-se questões e flashcards, porque te pergunta e você tem que pensar na resposta, e outros grupos estudaram só com uma metodologia mais passiva, ou seja, no seu caso, como exemplo, é ver uma videoaula, ver uma apostila, ler um mapa mental. Agora, olha que interessante, olha a diferença no gráfico. Você está vendo que os 2 grupos da esquerda tiveram muito mais resultado na sua prova do que os 2 grupos da direita? Então, a diferença está naquela letrinha lá embaixo, que é a letra T, ou seja, fizeram o efeito teste esses 2 grupos da esquerda. Enquanto os 2 da direita têm a letrinha TN, ou seja, não fizeram o efeito teste. O que é interessante de você ver, além de que a presença do efeito teste geralmente é exatamente o que gera uma diferença de resultado, é que a diferença entre os 2 grupos da esquerda é que um deles revisou de uma metodologia passiva junto com a ativa, que é o efeito teste, enquanto o outro não revisou com metodologia passiva junto da ativa, que é o efeito teste. Ou seja, a presença ou ausência de uma metodologia passiva quando você faz o efeito teste é irrelevante para o seu resultado final. No seu caso, é claro que você vai ter um estudo passivo, você vai ter aulas para fazer um estudo teórico, para inicialmente você ter noção do que você está sendo cobrado. Mas o mais importante no longo prazo, aí sim, é você fazer o efeito teste, é um estudo ativo. Diversos outros estudos também mostram que você tem um aumento de pelo menos 50% da chance de aprender e lembrar de alguma coisa no longo prazo quando você é perguntado sobre alguma coisa. Sabe aquele ditado que vem fácil, vai fácil? Funciona muito bem aqui, gente. Para o seu cérebro lembrar de alguma coisa, ou você precisa se emocionar muito, e aí você vê somente uma vez na sua vida, mas aquilo gera tanta emoção que você se lembra, ou você precisa ter uma certa dificuldade e ver aquilo frequentemente. Aí sim, isso vai ficar sedimentado na tua cabeça. E só 2 detalhes importantes. Em primeiro lugar, esses 4 grupos, né, que o Barreto falou bem aí, que participaram do estudo, eles foram divididos por sorteio, foram escolhidos por sorteio, então é um estudo randomizado e eles tiveram exatamente o mesmo estudo. Então eles estudaram exatamente da mesma forma, foram sorteados, divididos em 4 grupos e sorteados, e eles tiveram uma metodologia diferente de revisão. E como o Barreto mostrou, quem usou o efeito teste teve um desempenho muito maior e esse foi o grande fator. Na verdade, se você também estudava ou não durante a revisão, fez pouquíssima diferença, para não dizer nenhuma, nesse resultado desse artigo aí, muito interessante da Science. O que é interessante é que, apesar de ficar claro, né, de que fazer essa parte ativa é o que fez com que nós nos tornássemos os médicos que nós somos, porque ninguém aqui aprendeu medicina dentro do anfiteatro. Tudo bem que no início a gente, não, quero ver a aula do anfiteatro, porque, eu não faço a menor ideia do que é infarto. Eu tenho que saber o que é uma dor precordial, uma dor anginosa típica. Só que eu só lembrei, aprendi, entendi o que é um sinal de Levine quando eu vi um paciente fazer. Quando eu conversei com ele, eu lembro, inclusive, do meu primeiro paciente, quando eu entrei na enfermaria, que era um paciente que tinha, acho que era falta de ar, e aí tinha uma dor no peito, e eu, conversando com ele, eu falei, cara, o que esse cara tem? Não sei direito, uma dor, uma falta de ar, tosse. Aí eu fui conversar com o residente, falei, eu tava no 6º período, 5º, 6º período. Falei, cara, o que esse cara tem? Ele falou, infarto. Aí eu olhei pra mim, não é possível. O infarto eu já estudei histologia, bioquímica, fisiologia, qualquer coisa do infarto. Aí quando eu me deparo com o infarto, eu não sei ver. Por quê? Porque eu nunca tinha feito efeito teste. É claro que eu não ia saber. E eu acho interessante porque, apesar de ser a melhor coisa que você possa fazer para estudar, não é a mais fácil. Na verdade, é a mais difícil. Porque você se depara com o seu erro e aquilo fere a nossa autoestima.